Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e nessa aula rápida a gente vai ver como fazer tratamento de cor dentro do Premiere e dentro do DaVinci, pensando mais dessa vez em luminância, tá? Só nos ajustes de luminância. Então eu vou resetar os ajustes dessas duas cenas aqui. Esta já estava resetado. Vou abrir aqui meus Lumetris e a gente vai vir para o Waveform. Aqui em Waveform, você pode vir na parte de tipo de Waveform e colocar Luma, para a gente só ter a luminância. Lá no DaVinci, mesma coisa, eu vou vir aqui no Waveform. Nas opções do Waveform, a gente quer aqui basicamente a luminância. Aqui você tem o brilho do Waveform e do gráfico em volta. E a gente poderia colocar um nível de referência, isso eu acho muito legal e acho que falta lá no Premiere, para definir qual que é o preto. Você está vendo que tem uma linha que se mexe aqui? Qual que é o preto que a gente está usando em todas as cenas e qual que é o branco. Isso é legal para você ter uma margem, uma média. Imagina que você está trabalhando com várias cenas, então você tem lá um monte de cenas diferentes e você quer manter homogênea essas cenas. Para você garantir a homogeneidade, você pode colocar linhas de referência para saber, meus sombras estão sempre ficando nesse pontinho, meus tons aqui, meus brilhos aqui, então você mantém mais ou menos essa estética entre cena a cena. Você vai acabar fazendo isso muito visualmente também, por exemplo, no Vector Scope VA, está mais ou menos nessa altura em cada cena, para tentar mais ou menos comparar elas. O gráfico está lá para isso, para te ajudar a visualizar. Então, eu deixei aqui no meu Waveform, deixei aqui no Waveform também. E a gente poderia começar agora ajustando a luminância usando a correção básica, seria uma das opções pensando aqui no Premiere. Então, por exemplo, eu vou trazer as sombras um pouco mais para baixo, junto com os pretos e sombras. Na verdade, acho que vou subir as sombras, porque como está mais manhã, eu quero um dia mais claro, eu quero ter contraste, por isso que eu estou subindo os pretos, mas eu quero, no geral, que ele pareça mais vivo, mais alegre, mais claro. Então eu vou dar uma subidinha ali nas sombras e nos highlights. Vou aumentar um pouquinho a saturação. Essa cena aqui já está um pouco mais clara. E conseguimos ver aqui o seguinte, ó. Eu estou mantendo aqui o geral bem alto assim, batendo aqui entre o 80 e 90. O estourado branco eu poderia segurar um pouquinho, para evitar que estoure demais as informações. Eu tenha ainda alguns dados na parte mais clara. Mas no geral eu estou subindo os highlights para deixar a imagem mais clara. Na outra cena, posso fazer a mesma ideia. Então eu vou pegar agora essa cena aqui. Vou subir aqui os highlights, vou segurar um pouco os pretos, dar uma subida nas sombras para também parecer um pouco mais vivo, mais claro. Vou subir um pouquinho a exposição também, segurar os pretos, e daí eu tenho que aumentar a saturação. Toda vez que você trabalhar com essa região, você vai acabar tendo que aumentar a saturação. E daí a gente teria que comparar os dois. A gente consegue ver que esse está bem mais intenso a parte clara, ó, jogando ali entre 60 e 90. E nesse outro ele ainda está um pouquinho mais para baixo. Eu vou dar uma subidinha maior aqui nas sombras, e uma seguradinha nos pretos, mais um pouco nas sombras, mais uma seguradinha nos pretos, e talvez eu subir um pouquinho geral a exposição, ou branco, segurar os pretos. Acho que agora está um pouco mais próximo. Bom, outra maneira de eu ter feito a mesma abordagem é usando curvas. Eu até gosto mais de curvas e é interessante porque qualquer versão que vocês estão vai ter curvas. Então mesmo que esteja usando uma versão mais antiga, você poderia resolver isso usando curvas. Então, aqui nas curvas, eu vou vir na parte de curva, dessa vez eu vou vir aqui do próprio Lumetri, mas vocês em casa podem usar o plugin Curves, quem está usando uma versão antiga. Daí eu vou pegar aqui os meios tons e vou dar uma boa subida aqui assim. Nesse caso aqui, quando você está usando curvas, você aumenta a saturação. Quando você usa a parte de cima, você percebe que as cores ficam um pouco mais fracas. Aqui você sempre vai ver que as cores vão ficar mais fortes. Qualquer coisa, você vem aqui em Criativo e dá uma pequena baixadinha no Vibrance. Na outra imagem, poderia fazer a mesma coisa. Vou lá em curvas. Eu quero vir na luminância geral e eu quero tentar aproximar daquele outro. Então eu vou segurar um pouco os pretos e eu vou clarear bem, tentando trazer um look mais próximo desse outro. A gente consegue ver aqui como está bem estouradão, tá vendo? Toda essa região está bem estourada, chegando aqui próximo de 90. Então essa imagem ainda tem que dar mais uma subida, mais um punch lá, mais uma força no brilho geral. Acho que agora sim. E daí aqui eu posso ainda, acho que dá para aumentar um pouco mais a saturação. Vou dar mais uma seguradinha ali nas sombras. Beleza, aí feito isso a gente poderia ajustar o blend branco que nem a gente fez nas outras aulas. Nesse caso aqui vou dar uma esfriadinha de leve. E acho que ainda merece um pouco mais de saturação. Beleza, se eu fosse fazer o mesmo no DaVinci, então eu vou trabalhar aqui ou com curvas ou com esses três ajustes. Então eu poderia vir aqui, por exemplo, e subir a exposição geral, segurar os pretos para manter o contraste,
Subir um pouco mais a exposição geral, se eu quiser mais claro. Segurar ali os pretos para manter o contraste. Ó, a gente pode ver aqui também eu fiz algo bem alto. Eu vou segurar um pouco o branco mais alto para proteger um pouco a parte mais clara. Aqui. Subir um pouquinho mais essa região aqui assim. E daí na outra cena tentar fazer um look parecido. Vou subir aqui a exposição geral, mas vou segurar os pretos, a área mais escura. Vou dar uma subidinha aqui maior no branco. Acho que os pretos não foi o suficiente. Nesse aqui eu acho que eu não vou conseguir fazer tão bem usando só esses 3 ajustes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar o meu Color Node e eu vou fazer direto com curvas. Então eu vou dar uma protegidinha na área mais clara, mas no geral eu quero dar uma boa levantada. No caso, eu estou fazendo aqui somente na luminância, eu quero fazer com link entre todos para também dar um ganho na saturação. Quando você usa todos ao mesmo tempo, você ganha saturação, da mesma maneira que você usando curvas no Premiere. Você ganha saturação. Eu acho muito mais fino o ajuste com curvas, embora não seja tão prático quanto usando os controladores aqui, porque daí eu poderia usar até direto na mesa, mas eu me sinto mais confortável usando curvas. Aí, daí a gente aproximou bem as duas luminâncias. Então, nessa aula foi uma abordagem de como vocês entenderem a luminância dentro do DaVinci e do Premiere. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua amanhã com mais aula de tratamento de cor. Até já!